Na aula passada ficou faltando o finalzinho do verso, né? Cristo está falando daquela pessoa que entende a ação, né? E também a inação. Porque você entende a inação e a ação, você entende a diferença entre eu e não eu, né? Então, em função dele saber, né, o que é ação e inação, todo o karma dele foi queimado pelo fogo do conhecimento, né? Porque a gente tinha visto o quê? O aprisionamento é a ilusão, que cria uma identidade ali falsa, né? Falsa que digo assim, permanente, temporária, que assume a postura como se fosse permanente, né? Uma identidade temporária, não permanente, que assume ali as rédeas como se fosse permanente, né? Então, quando a pessoa entende quem é o eu, quem é o não eu, ou seja, o que é a inação, o que é a ação, todas as ações dele, né, elas foram queimadas pelo fogo do conhecimento. Então, não tem mais um karma bandhana, né? Não tem mais um aprisionamento pela ação, gerando ali aqueles resíduos, né, pós-vida, né, que seria o punya e o papam, né? Punya e papam, que vão para o Santita Karma e depois que a pessoa morre, pega ali um balde daquele oceano e gera um outro corpo, né? E assim sucessivamente, né? Por isso que falam samsara, né? Então, essa pessoa que entendeu isso, né? O que que vai acontecer? Abandonando, né? O apego ao fruto da ação, né? Esse que é desabrigado em relação aos objetos, aquele que é satisfeito sempre, né? O que que ele vai fazer? Aí sim, né? Karmanya Vipravartas Api Naiva, né? Naeva, né? Sem o sangue, né? Kinti Karotisa. Ele vai dizer aqui, ó, Abhipravartas seria o prefixo ab mais mais o prefixo pra mais a raiz verts mais a marca do particípio passado mais a marca do nominativo singular. Então, se a gente botar no dicionário, a raiz é verts, né? Que quer dizer meio que é uma raiz, um verbo de movimento, né? Que é tipo virar, né? Virar, dar a volta, né? Revolver, né? E tal, mover, ir em frente, né? Avançar, proceder. É a raiz verts. Aí ele usa o prefixo pra verts, que dá a ideia de para frente também, né? É a mesma coisa, né? Proceder e tal. Ele usa também o prefixo ab. Ab, prefixo pra, prefixo raiz verts. Abi para verts, que é avançar, né? Aí ele usa a marca do particípio passado. Abi para verta, né? Sendo performado, avançando, procedendo, né? Procedido, né? Que é o particípio passado. Então, abipravertas, com a marca do nominativo singular, né? Então, procedido, né? Ou avançado, né? Ou nas traduções, geralmente fica procedendo, ou agindo, ou performando, né? Mas como é o particípio passado, aí vamos colocar aqui o literal, né? Então, procedido. Procedido o quê? Karma, ação. Karmani, tirando o sangue aqui, é o locativo singular neutro de karma. Então, karma, ação, karmani, na ação. Vou botar aqui. E essa palavra aqui, up, mesmo, também, ela pode vir em qualquer lugar, porque ela não tem ordem, né? Então, mesmo procedido na ação, né? Ou mesmo, vamos botar melhor, em, em
engajado na ação. Mesmo engajado na ação. Ou seja, ele está ocupado fazendo várias ações. Tá? Então, que ações são essas? Qualquer uma. Qualquer ação que você possa imaginar. O pensar já é uma ação. Respirar, trabalhar, nadar, correr, comer, cuspir, vomitar, tudo é ação. Então, mesmo engajado na ação, né, naeva kinti karoti san. Da mesma forma que acha o verbo karoti é da raiz kar, né, quer dizer fazer, karoti, ó, terceira pessoa do singular, do presente indicativo, né? Ele, né? Ni, primeira pessoa, si, segunda pessoa, ti, terceira pessoa. Ele, o quê? Faz. Tá? Só para a gente ver aqui, vai dar classe 8, presente indicativo, da raiz cur, carote, ver. Então, ó, terceira pessoa do singular, ele, da voz ativa, ação que o sujeito faz para si mesmo, da classe 8. O sânscrito tem 10 classes de verbo. Essas 10 classes são divididas em dois, que são atemáticos e temáticos. Presente do indicativo, ou seja, a ação acontece no momento em que é narrada. Da raiz cur, que quer dizer fazer. Então, karoti, ele faz. Tá? Então, ele faz. Vou tirar o ele aqui, eu já sei o verbo. Agora eu amarro ao nominativo, que é o primeiro caso. Sa é um pronome demonstrativo, né? Ele está no nominativo. Sa quer dizer aquele, né? Sa. Aí você quer procurar, você bota pronome aqui, e aí, tá, tades, né? Tades, esse, aquele, esse, o sas é o nominativo. Então, esse faz, né? Sacarote. Porém, a gente tem aí o na. O na quer dizer não, né? Ele é indeclinável. Quando aparece o na, você já tem que ligar ele diretamente ao verbo, tá? Liga diretamente ao verbo. Ups. Então, esse não faz. E nakarotissar, né? Esse não faz. Não faz o quê? Quintit. Eva quintit. Não faz. Quintit quer dizer algo, né? É. Quintit quer dizer alguma coisa. Quintit, alguma coisa, né? Então, esse não faz, para ficar melhor, né? Coisa alguma, né? Esse não faz alguma coisa. Seria esse não faz alguma coisa, mas na verdade, para ficar melhor entender o contexto, esse não faz coisa nenhuma, tá? Eva também é uma palavra indeclinável, então você pega ela e coloca onde ela vai fazer mais sentido de acordo com a tradição. Então, Eva vai ser sempre Eva. Ela não tem marca declinativa. Então, certamente, verdadeiramente, realmente, tá? Então, verdadeiramente, esse não faz coisa nenhuma. Então, aqui, ó, mesmo engajado nas ações, quem é que tá engajado nas ações? É para Kirby. Que compõe o quê? 8 elementos, que formam o quê? Corpo, tá? E aí, aqui, ó, Nakaroti-sa, Kinti Eva.
Ele não faz coisa alguma. Quem é esse cara aqui? Esse é Brahma. Tá? Então, enquanto Brahma, eu não faço nada. Enquanto esse indivíduo aqui, eu faço tudo. Então, existe ali, o que é o yoga? O que é o yoga? De acordo com a Bhagavad Gita, e quem lê verso a verso, vai traduzindo verso a verso, vai ver que a única explicação possível que cabe na sequência do verso, que vai caber ali, que vai fazer o sentido mesmo, seria o quê? O yoga é um entendimento da diferença entre o, o temporário e o eterno. Que é o quê? Aqui é ação, aqui é inação. Por isso que Krishna falou lá mais para frente, mais para trás, Kim karma, kima karma iti, karameti, né? Kabayo apiatra morrita. O que é ação? O que é inação? Até mesmo os iludidos, até mesmo as pessoas inteligentes estão iludidas com relação a isso. E lá no verso 7, no capítulo 3, no verso 7, 27, manie, 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 deixa eu ver aqui se eu acho. E aqui. Não, não é. Maniate. Pronto, achei. Aqui no capítulo 3, né, no verso 27, ele vai falar, ele já falou isso. Ele já falou isso. O que que ele falou? Prakirte kriyamanani gunai karmani sarvasha ahankara vimudhatma kartahamiti maniate. É a mesma coisa que ele está falando quando ele falou lá que até mesmo os inteligentes se confundem. Aqui ele já tinha falado isso no capítulo 3, no verso 27. O que ele está dizendo aqui? Ó? As ações sendo feitas. O quê? Não, estão sendo feitas todas as ações pelos gunas da natureza. Foi o que eu coloquei lá. Aí, arrancar a Vimudhatma, aquele cuja mente está iludida com relação ao eu, né? Taham iti, ele pensa, maniate, ele pensa. Iti é aspas, né? Ele pensa o quê? Eu sou o autor. É isso que ele pensa. Então, quem julga ser o autor das ações, essencialmente, ou seja, tem uma identificação com o corpo, ele está identificado com os gunas. O que são os gunas? São as alterações da própria natureza. Ou seja, o seu corpo no modo acordado, no modo dormindo, no modo se movimentando, né? Então, é inércia, movimento e equilíbrio. São três estados básicos da matéria que vão se combinando. E eles vão se combinando, trocando de lugar, um vai tendo mais, como se diz assim, mais dominância sobre o outro e eles vão se alternando. Por exemplo, você acorda de manhã, você está cheio de energia, você acabou de acordar. Então, de tarde ali tem aquele pico de energia, aí vai chegando de noite, aí seu corpo vai ficando mais lento, você chega de noite, você vai ficando com sono, você dorme. Então, saturados e tamas. Então, eles ficam trocando de lugar, são movimentos da mesma matéria, né? Que no caso ali, aglutinado em 8 elementos, você está dando o nome de Eric, você está dando o nome de Regina, né? De Samuel. Então, ali eu sou esse conglomerado. Então, quando toda a sua identidade se resume, aí diz que você é uma pessoa iludida, aquele cuja mente é iludida, com relação à identidade, com relação a arrancar. Arrancar seria uma concepção falsa de eu. E justamente a própria palavra arrancar é o contrário dessa aqui, ó. Arrancar tá, né? É a mesma coisa, né? Arran quer dizer eu, né? Fazendo no nominativo, primeira pessoa do singular. Cara, raiz cur.
Arrancar, eu estou fazendo, né? Então, essas pessoas, qual é a tradução, né? Arrancar. Arrancara. É uma concepção de eu, da individualidade, tá? Então, é do sentido egóico, né? De eu. O eu, o eu isolado do todo. Então, por isso que Krishna fala isso. Então, por isso que é muito importante entender, cara, yoga não é uma ação, como as pessoas colocam, e as pessoas criam até um ranking, né? Ah, superior, o yoga superior é Bhakti Yoga, é o yoga da devoção. Depois é o yoga do conhecimento. E depois é o yoga da ação. Cara, não tem nada a ver. Yoga é uma coisa só. Yoga parte do princípio que você pelo menos tem um entendimento básico entre eu e não eu. E você contempla esse mundo lá fora através de disciplinas, de meditação, contemplação, para você perceber aquilo que estava invisível aos seus olhos. Então, o yoga é uma visão. Tanto é que lá nesse mesmo capítulo, Krishna vai falar o quê? Vai chamar, como que ele vai chamar os sábios? Tattvadarshi. Deixa eu tirar essa. Tá muito calor aqui. Como que ele vai chamar os sábios? Tattvadarshi, ou seja, Darshin, aqueles que têm visão, aquele que tem visão. Visão de quê? De tattva, visão da verdade. Né? Então, eles conhecem, eles sabem. É como se você olhasse para o todo e visse a unidade. Você visse a diferença e visse a unidade. Vê a unidade, vê a diferença. Então, é ação na inação, inação na ação. Por isso que é muito, muito difícil das pessoas entenderem ação e inação. Se você perguntar para qualquer pessoa, eu conheço Bhagavad Gita, já li a Bhagavad Gita, da tradução do fulano, da tradução do não sei o quê. Você fala, o que é ação na inação e inação na ação? A pessoa vai se perder toda. Ela vai dizer que inação é a ação que não gera karma. Tá certo. Mas ela vai achar que é uma ação onde ainda existe um sujeito fazendo. É um sujeito que faz uma ação com determinada entrega a Deus, né? E que aquela ação ali, com aquele sentimento específico, no caso de devoção, ela não vai gerar nenhum aprisionamento. Vai continuar gerando, porque ainda existe a concepção falsa de eu fazendo. Então, enquanto existe a ideia do eu falso fazendo, vai existir o aprisionamento. É isso que a gente vai ver nos próximos versos aí. Quando pega verso aleatório, aleatoriamente, para poder falar, para poder, sabe, fazer recortes, assim, para poder validar um ponto de vista, aí está um grande problema, né? Então, assim, você tem que sempre pensar assim, cara, eu quero entender a verdade do texto. Qual é a verdade do texto? Não a verdade que eu quero que seja, né? Para poder combinar com aquilo que eu gosto, para poder conciliar com aquilo que eu acho que é o certo. Então, vou forçar um entendimento com um determinado tipo de lado ali. Né? Então, é bem claro, o sânscrito é bem claro. Né? Então, tendo abandonado aquele que é sem abrigo no temporário, sempre satisfeito, tendo abandonado o apego ao fruto da ação, né? É, para Mania Bipravirtas, api, mesmo engajado na ação, na eva quinti karoti sa. Esse não faz coisa alguma verdadeiramente. Porque enquanto faz, é a plataforma do corpo. E aquele que não faz, é a plataforma do Atman. Então ele tem o entendimento dos dois. Então, apesar daquele que faz, existe um que não faz nada. Que ele é só uma presença. Ele não faz nada, ele não sofre. Como a gente vê em alguns comentários, né, falando o Atma sofre. O Atma quis, o Atma saiu do céu espiritual para vir para esse mundo, para desfrutar sem Krishna, não sei o quê. Só nisso aí, se fosse verdade, já teria um monte de problema de lógica, né? Então, não é válido. São doutrinas que acabam aprisionando a pessoa. Elas reforçam até o sentimento ali de as tendências que levam ela ao aprisionamento, né? Então, Krishna vai dizer, ó, Vira Shiryatati Tatma Kyapta Sarva Parigraha Shariram Kevalam Karma
Kurvanapnoti Kilbisham. Ele vai continuar falando. Nirashir Yatachitatma Yatachita Atma. Chita Atma, ops, é um composto nominal. Quebrar ele aqui. Yatachitatma. Aqui é um particípio passado. Vou botar aqui, ó. A raiz é Ian. Ian quer dizer controlar, né? Ya ou Ian, né? Vamos ver aqui. Ya. Controlar, restringir é Ian. Ian. Faz a palavra Yamia. Tá vendo? É segurar, né? Suportar, restringir. Tá vendo? Restringir. Tá vendo? Essa palavra yam, essa raiz yam, quer dizer restringir, é aquela que faz a tão conhecida, né? Samyama, quer dizer um controle, tá? Quando fala lá, os yamas e niyamas, é a mesma raiz, tá? Niyama, niyama, niyama. Ah, é, ó. Niyama. Que é o quê? Uma restrição, tá? Então, quando fala yam, quer dizer restringir. Quando você coloca yata, é o particípio passado, restringido, tá? Olha lá. Restringido, né? Limitado, subjugado, governado, controlado. Está no nominativo singular, né? O Atma, Chitta. Atma quer dizer mente, tá? Nesse caso aí. Então, se a gente colocar no dicionário, o Atma a gente vai ver que é uma palavra polissêmica, que tem vários significados. Pode ser o intelecto, pode ser a mente, pode ser o corpo, pode ser um pronome reflexivo, tá? Ó, pode ser a alma individual, o eu abstrato. Cadê? Ó, também ó, e no singular é usado como um pronome reflexivo para todas as três pessoas e todos os três gêneros, tá? Então, aqui no caso é a mente. Tá? Mente, tá? Mente. E a outra palavra que tem lá, aparece atma, porque ela está no nominativo, tá? Nominativo singular, neutro. E a outra palavra é tita. Tita quer dizer inteligência, tá? Aqui. A inteligência e a razão. Então, quando ele diz yatatitatma, quer dizer o quê? No nominativo, né? Aquele cuja mente e a inteligência estão restritos. Aquele cuja mente e inteligência estão, não está aí, né? Restritos, ou controlados, né? Uma coisa bem importante, que a gente só vai ver lá no capítulo 6, a restrição da mente não é fazer força com a mente. Krishna já falou isso no capítulo 2, né? Falando para justamente a Arjuna lá, a Arjuna tem a natureza de kshatriya, tem toda aquela aspiração de reino, não sei o quê, e tal, e tem que lutar, e a Arjuna vê que vai ter que lutar com a família, e já vê que vai matar todo mundo, que vai morrer. Aí ele pensa, vê toda a desgraça que vai se assentar sobre todo o reino dele, e aí ele já fala assim, então é melhor tomar renúncia, deixa esse reino para eles aí, e vamos embora.
Aí Krishna falou, como é que tu vai tomar renúncia? Você é louco, rapaz, tu tem a natureza de guerreiro, vai tomar renúncia, você levar uma vida de renunciante, vai abandonar tudo, logo quem, né? O cara que casou com um monte de mulher, o cara que é um egão, cara, tem um egão, a Arjuna tem um egão, cara, assim, de guerreiro, sabe? Quem leu o Mahabharata sabe. O que ele fez com Ekalavya, né? Então, assim, careguento não tem, ele não tem como, não tem natureza para ser um renunciante. Então, aí Krishna fala para ele assim, né? O que que é a repressão? Nigraha Kim Karishyati. O que fará, né? Karishyati no futuro? Kim Karishyati. O que fará Nigraha? A repressão. Então, a mente não é fazer força com a mente ela é conduzida para onde se aponta um valor maior. Olha, para cá é muito bom, vai ser muito prazeroso, nossa, vai ser inesquecível, mas depois que acabar, meu Deus, é só arrependimento, vai só tomar na cabeça, e tu nunca vai desejar nunca ter feito isso. Aí a mente que vive em função de prazer, a busca prazer, evitar dor, ela vai falar, então esse prazer, na verdade, é dor. Então ela é conduzida para um outro lado. Tá? Então, mas a restrição não é fazer força. Então, vou botar você para meditar, cantar 10 voltas de japa aqui, 20 voltas, 30 voltas de japa. Ela não vai conseguir, porque ela precisa entender o valor disso, qual o propósito disso, o que ela ganha fazendo isso. Se ela não vê valor nenhum, ela automaticamente ela vai se vendo forçada a fazer e vai chegar uma hora que você não consegue mais. Então, a restrição é justamente aquela pessoa que, primeiro, tem uma mente analítica. É uma pessoa que consegue ver as coisas e indo além delas. Né? Você vê lá uma situação extremamente prazerosa e tal, mas você fala, mas se eu for ali, o risco que eu tenho de me lascar e me arrepender é muito grande, não vale o risco, não vale a pena. Então a mente automaticamente ela sai daquilo ali. Não é que ela nega, seria muito, não vai ser bom. Não, vai ser bom sim, não é negação, autoenganação, não. Né? Seria ótimo, os sentidos é ótimo, mas depois vai ser só sofrimento. Então, a restrição da mente é a condução da mente para um valor maior. Então, antes de tudo, o yoga é analítico, ele tem uma mente analítica. Então, quando eu falo que está restrito, quer dizer que a mente ela já tem uma clareza, o intelecto já tem uma clareza com relação àquilo que é o valor real da vida. Tá? Porque, essencialmente, o que as pessoas buscam? Independente de cultura, de religião, de crença, de qualquer coisa, de língua. Quais são as duas coisas que as pessoas buscam? Paz e felicidade. Agora, por que a busca delas tem significados diversos? Porque paz e felicidade têm significados diversos. E muitas vezes o que é paz é o inferno. Muitas vezes o que é felicidade é o sofrimento total. Só que como elas só vêm na medida dos sentidos, elas então vão se atropelando, tropeçando, caindo na pirambeira atrás de paz e felicidade, quando na verdade estão se afastando cada vez mais delas. Então, quando eu falar aquele cuja mente e o intelecto estão restritos, significa que ele está muito bem esclarecido com relação àquilo que é o valor real que conduz à felicidade e à paz. Primeiro tem que ter paz, porque sem felicidade, né, como o Krishna falou no capítulo 2, Ashantasya Kutar Sukham. Cadê, onde está, né, Shanta? Onde está Sukha, né, Sukham? Onde está a felicidade, a Shantácia, daquele que não tem paz. Então, a paz é a base para a felicidade. Então, antes de tudo, você tem que ter paz. E agora, para você entender, agora entende que você está buscando paz e felicidade, você tem que entender agora o que é realmente paz e o que é realmente felicidade. Tá? Então, esse é aquele cuja mente está restrita, por entender o que é paz e felicidade. Aí, por causa disso, Mirashi, ele é quem? Ele é aquele que não se abriga no temporário. Mirashi.
Ele é aquele que não se abriga no temporário, ele não tem esperança de que uma coisa que é temporária vai me dar uma solução permanente. Isso é fantasia, isso é ilusão. Quer ver? Lá no Mahabharata chega, ó, não sei quem perguntou para Yudhishthira. No final do Mahabharata, ou seja, depois de não sei quantos mil versos ali, aí o Yudhishthira no final da vida não era uma pessoa qualquer, né? Era uma pessoa que viveu muito, viveu todo tipo de experiência, passou por todo tipo de coisa, né? Então, qual pergunta você faria para ele, né? A pergunta que fizeram foi: que foi aquilo? Qual foi a coisa mais impressionante que você viu, né, ao longo de toda a sua vida? Aí ele disse: Ahani, Bhutani, Gapchampiha, Yamala, Ahani, tipo, dia após dia, né? As pessoas vão para o reino de Yamaraja, né? Elas morrem, né? Todo dia as pessoas morrem, né? Atashi, Sharam, Chati. E aquelas que ficam aqui, que permanecem, que remanescem, aquelas que continuam vivas, elas continuam aspirando uma posição permanente, como se nunca fossem morrer. Aí ele fala aqui, Mascharya, Matafparam, o que pode ser mais impressionante que isso, né? Que a pessoa está tão iludida que ela acha que ela vive como se não fosse morrer nunca, né? Então, esse cara aqui, ele descobriu isso. Então, ele é aquele que não se abriga nos objetos. Não é que você não vai ter objetos, você não vai ter posses, mas é que essas posses aqui não vão ter você. Então, sem abrigo no temporário, né? Então, aquele cuja mente e inteligência estão restritos, sem abrigo no temporário. Yakta sarva parigraha. Parigraha, que quer dizer pare, pare prefixo, gra, pegar, né? Mais o sufixo nominal primário a, graha, quer dizer alguma coisa que você pegou, uma posse, né? Parigrah. E mais a marca do nominativo singular, né? Vamos botar aqui no dicionário. Grah é a raiz verbal. Que quer dizer, né? Pegar, né? Pegar, né? Pegar. Quando você fala parigrar, é a mesma coisa, mesma coisa. Parigrar é tipo reter, né? Você não pega só, você pega e retém, né? Então, é segurar, né? É abraçar, né? Envelopar, né? Você envelopou, né? Você abraçou o negócio. Então, parigraha é o nome que você dá ao quê? Uma posse, tá? Então, é uma coisa que você tem, uma aquisição, uma possessão, uma posse, né? Uma propriedade. O que que ele está falando lá? Parigraha é a posse. Parigrahas, ou graha, é aquele que tem posse. Então, quer dizer o quê? Como está no nominativo, né? Aquele cuja posse, sarva, ó, leia de trás para frente, né? Aquele cuja posse toda foi abandonada. Aquele cuja posse toda, no português, se fosse traduzir para o pessoal, a gente colocaria aquele cuja todas as posses foram abandonadas. Mas a gente está falando aqui do sânscrito literal, né? Então, aquele cuja posse toda foi abandonada. O que ele está abandonando não é a posse. O que ele está abandonando, Krishna já falou lá, não precisa ter que ficar falando de novo. Ele abandona o apego ao fruto da ação. Ele não está abandonando o fruto, ele está abandonando o apego, a ilusão de que aquele fruto vai me completar, vai me trazer paz e felicidade permanente. Entendeu? Então, o que ele está abandonando é a ideia que te leva a crer que aquele objeto vai pôr um fim a todas as suas buscas em nome de paz e felicidade. Não vai acontecer isso. Esquece.
Porque mesmo que você consiga aquela posse, já você vai querer outra, e outra, e outra, tá? E não tem nada de errado com isso, né? O problema não é você prosperar, o problema é você ter uma prosperidade doente, né? Assim, uma ganância que te leva a uma cegueira com relação àquilo que é mais importante na vida. Não quer dizer que as posses não são importantes, as posses são importantes. Elas são muito úteis, elas são elementos ali facilitadores para o nosso caminho. Então, a gente pode usar as posses como um meio pelo qual eu adquiro, né, a transcendência, tá? Ou pode ser um meio pelo qual eu me prendo aos objetos no mundo, eu me torno aprisionado. Então, esse cara, que é aquele cujas posses todas foram abandonadas, aquele cujo sentimento de aprisionamento ao objeto foi abandonado. Tá? E não foi. O yogi abandona tudo, o cara está andando pelado na rua. Não pode, não vai ser assim. Entendeu? Ele abandona a ideia ilusória de que aqueles objetos vão me completar. Então, aquele cuja mente, o intelecto estão restritos, sem abrigo nos objetos, cujas posses todas foram abandonadas, Shariram Kevalam Karma Kurvam, botar aqui na mesma linha, porque faz parte aqui, Kurvam Shariram Kevalam Karma. Kurvam, Kurvam é uma forma participial da raiz kur, que quer dizer fazer, que vai ficar na forma do presente participial, kurvats, tá? Como ele está no nominativo singular, ele fica kurvam, tá? Então, o que quer dizer isso aqui? É o presente participial, né? Então, ele sofre marca declinativa. Então, é fazendo. Então, só para pra vocês verem que eu não tirei da minha cabeça, a gente bota no índice aqui, ó, curvão, vem aqui no particípio, e ele vai dizer, ó, nominativo singular masculino, da raiz cur, da voz ativa, da classe 8, do presente participial, da forma curvats. Curvats, fazendo, né? Curvão, ele, né? Terceira pessoa, fazendo. Então, fazendo. Fazendo o quê? Aí ele vai fazer alguma coisa, né? Fazendo karma, fazendo a ação. Essa ação aqui está no acusativo. Aqui também está no acusativo, mas essa palavra também é indeclinada. E aqui também está no acusativo. Então a gente já sabe que essa ação, ela também é kevalam e ela é sharira. Fazendo a ação, shariram. Shariram é corpóreo, né? Vou tirar aqui a marca do acusativo. O S com traço, né? O acento, ele é o S palatal, faz o som de xícara, chave, chuva, tá? O A longo, ele é representado pelo A maiúsculo. O I longo é representado pelo I maiúsculo. Sharira. Sharira, corpóreo. Relacionando ou pertencendo, ou sendo, ou produzido de ou conectado com o corpo. Tá? Sharira, vem da raiz shur, né? Olha só. Shur que quer dizer o quê? Degradar. Então, a palavra corpóreo vem da raiz shur, que quer dizer degradar, né? Que chega a crush, é tipo quebrar, né? É tipo falir, tipo chegar a um fim, né? Declínio, né? Que é to be crushed, broken, que é, ó, um declínio, né? Então, o que é o corpo? O corpo é sharira, é aquilo que declina, é aquilo que é e depois não é mais, e depois volta a ser, fazendo a ação, vamos dizer assim,
corporeamente, né? Corporeamente, tá? E aí a palavra Kevala, somente, Kevala. Kurvam Karma Shariram Kevala, exclusivamente, sozinho, né? Somente, né? Meramente. Olha só, né? Kurvam Shariram Kevalam Karma, fazendo a ação somente corporeamente, né? Somente corporeamente. Porque, na verdade, só quem faz a ação é o corpo. O Atman não faz nada. Esse é o Atman, que é Brahman, ele não faz nada. Porque se você achar que ele faz, então você voltou para a ilusão, de acordo com a Bhagavad Gita. Então, ó, fazendo a ação somente corporeamente, né, somente na plataforma do corpo, o que é fazer a ação somente na plataforma do corpo? É o yoga, é o entendimento do yoga. Eu entendo a diferença entre eu e não eu. Eu sei que existe o não eu, é esse que está aqui me representando aqui, tipo um CNPJ aqui, tem uma procuração para agir no mundo, né, que ele é um conglomerado dos 8 elementos, que faz parte da Prakriti, da natureza, que tem alterações que se chamam de gunas. Então, esse aí ele nasce, ele cresce, se desenvolve, envelhece, adoece e morre. E depois de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Então, ele teria uma aglutinação dos elementos, depois desaglutina, aglutina e desaglutina. Então, forma aqui essa identidade, essa mente, esse intelecto que vai experienciando, que vai vivendo, que vai agindo, que vai desejando, que vai construindo, que vai destruindo, que vai criando, se arrependendo, que vai descobrindo, experimentando de tudo. Aí, esse é o entendimento do cara, né? Então, aquele cuja mente e o intelecto estão restritos, que não se abriga nos objetos. Esse cara, quando fala não se abriga nos objetos, porque ele já entendeu a diferença entre eu e não eu. Não é que ele, eu tenho que me desapegar. Ele falou, não, eu não tenho por que me apegar a tudo isso, uma vez que eu entendi qual é a minha natureza. Então, aquele cuja posse toda foi abandonado. Então, fazendo a ação somente corporeamente, na apnoti, que ele chama. Apnoti é da raiz ap. Ap quer dizer é obter. Apnoti, presente indicativo. Terceira pessoa do singular, da voz ativa, da raiz up. Obtém. A longo. Ops. Agora tem que trocar a transliteração. Apnoti. Agora sim. Então, só para consertar aqui, na apnoti. Então, a terceira pessoa do singular, da voz ativa, da classe 5, presente do indicativo, da raiz up. Up. Obter, apnoti, obtém. Obtém. Aí a gente tem a partícula na, né? Quer dizer não, né? Indeclinável. Então, ela já se liga diretamente ao verbo. Não obtém. Não obtém o quê? Kilbisha. Tira aqui, né? Que está no acusativo. Kilbisha é aquele resíduo, né? Kilbisha. Quando você está sob a influência de Maya, a ilusão, ou seja, você não sabe a diferença entre eu e não eu, e nem passa pela sua cabeça que isso deveria ser conhecido, você simplesmente tem uma identidade e ela assumiu tudo para você nesse mundo, né? Você gera um resíduo, seja ele bom ou ruim, ele vai gerar um resíduo, punha ou papo. Independente desse tipo de resíduo, que geralmente é uma mistura de ambos, você vai produzir um novo corpo. Você vai continuar esse ciclo do samsara, do nascimento e morte. Então, kilbisha quer dizer o quê?
Aqui ele está falando, aqui pode ser tanto punya quanto papa, né? Que é o pecado, a culpa, a falta, né? É aquilo que te aprisiona no mundo, que é o resíduo da ação quando você faz, não obtém, que aqui não é isso, tá? Aqui no contexto ele fala, né? Pecado e tal, ofensa, mas é qualquer coisa que te aprisiona ao mundo que deriva da ilusão do eu, né? Então vou botar aqui, não obtém falta. Mas aqui seria o quê? O remanescente da ação, né? Que seria unha, que são esses resíduos sutis para a próxima vida que voltam lá para o Santita Karma e vão te mantendo nesse mundo. Porque enquanto existe o karma, vai existir aprisionamento. E o karma, ele é sustentado pelo quê? Por uma coisa que antecede ele, né? A vidya, que é a ilusão. Então, a vidya sustenta o quê? O aham, ahamkara, uma ideia de eu que faz, o eu falso, que produz uma ação. Essa ação, ela vai produzir o quê? Kilbicha. E seria punha. Pode avalir em cima. Tá? Esse é o ensinamento da Gita. Então, beleza. Ó, fazendo a ação somente com o corpo, essa pessoa, né, ele não alcança punho papa. Porque não existe agora a ilusão de que o eu essencial faz alguma coisa. Porque para o eu essencial fazer alguma coisa, ele teria que estar em contato com o Prakrti. Ele teria que ser um dos elementos da Prakrti. E ele não é. Ele é justamente uma coisa totalmente oposta, diferente, distante disso. Aí qual é o sintoma dessa pessoa que entendeu isso? Não é que eu tenha que me desapegar. É porque não tem por que eu me apegar a alguma coisa. Não tem nada a ver comigo. Né? Além do que, né, ainda que haja algum tipo de apego, né, essas coisas elas não vão estar comigo para sempre. Né? Por exemplo, eu comprei uma casa. Nossa, eu amo minha casa. Aí você começa a ficar preocupado quando você morrer, o que vai ser da sua casa? Meu amigo, essa casa nunca foi sua, você só está com posse dela temporária, mas permanente você não está. Né? Daqui a pouco seus filhos vão pegar, vão vender, vão brigar por herança, não sei o quê, aquela coisa toda. Né? Então, imagina você vai, tem muita gente que morre, né? Pensando como é que o que vão fazer com os bens dela. Então, aí Krishna vai dizer, Yadirchala bhasam drushto dvamvatito vimatsara samasiddhava siddhaucha kirtva pinaribhadyate. Ou então ainda falando desse cara aqui, que esse aqui é o sábio, esse aqui entendeu tudo. Ele está dizendo, Yadirkshanabha santushto santushta. O santushta está no nominativo singular, tá? Nominativo singular, dondvatita, nominativo singular. Samasiddhava siddhaucha. Aqui vamos para depois. Então, ó, santushta é o quê? Prefixo san, da raiz tush, que quer dizer satisfazer, mais o particípio passado, tushta, que vai ficar no sanji, né? Tushta, mais a marca do nominativo plural, santushta. Santushta quer dizer o quê? Uma pessoa que está plenamente satisfeita. Ó, raiz tush, satisfazer, se tornar calmo ou satisfeito ou aprazado. O tushta é o participio passado, seria o sanji, né? Tushta.
satisfeito. Tá vendo? Satisfeito, agradado. E aí, quando bota o san dá uma ideia de todo, mais completo. Santusta. Então, aqui está muito satisfeito ou contente, bem satisfeito, né? Ou deleitado com. Então, esse san aqui, ele dá uma ideia de uma coisa ampla, completa, profunda. Então, o santusta está satisfeito ou plenamente satisfeito. Só que ele está no nominativo singular, né? Então, vou botar assim, ó, aquele, plena. Por que aquele, né? Porque é o sujeito, né? Plenamente satisfeito. Satisfeito com o quê? Labha. Labha é a raiz lab. Lab quer dizer alcançar, né? Lab. Lab, alcançar, obter. É tipo uma palavra que a gente viu, né? Um sinônimo para o ap. Ap também quer dizer isso, né? Então, aqui, ó, é ganhar posse, né? Obter, receber. Então, quando a gente fala labha aqui, por que que ficou longo? Aí ele sofreu o verde, e aí entra o sufixo nominal secundário. Labha. Labha quer dizer uma posse. Faz o substantivo, né? Tá vendo? Uma apreensão, percepção, uma conquista, uma aquisição, um ganho, um lucro. Então, aquele plenamente satisfeito com aquisição. Aquisição. Tá? Ah, mas como assim? O cara tá satisfeito com posse, mas que é o quê? Yadir Cha, que é espontâneo. Yadir Cha. É aquilo que vem espontaneamente, ou seja, aquilo não é que você ficou embaixo de uma árvore de boca aberta esperando cair a maçã. Não é isso. Você agora virou um deitão, né? Um preguiçoso. Não. Assim que Krishna disse que a gente tem que esperar as coisas virem espontaneamente. Não, mas você tem que agir. Que essa é a mensagem da Gita, né? Agora, você tem que agir. O espontaneamente significa que você não vai vender tua alma em nome daquele objeto. Então, assim, cara, eu fiz a ação que eu tinha que fazer, do jeito que tinha que fazer, da melhor forma que eu pude fazer. Né? Agora vamos esperar aí o resultado da ação. Né? Então, é que vem espontaneamente. Espontâneo, né? Então, aquele plenamente satisfeito com a aquisição espontânea. Ou seja, eu não vendi minha alma, não passei por cima de nenhum valor, não passei por cima de nenhuma pessoa, não tive que mentir, não tive que roubar, não tive que enganar, não tive que ludibriar, não tive a meu ganho não teve que significar a perda do outro, não tive que, sabe, dar golpe do Pix em ninguém. Então eu trabalhei, o meu trabalho gerou uma produção de um bem e uma parte desse bem produzido voltou para mim como uma posse. Então, aquele plenamente satisfeito com a aquisição espontânea. Então, ele está dando aí adjetivos, né, para essa pessoa, que é Dvandvarita. Dvandvarita, vou botar aqui. Dva quer dizer dois. Dvandva quer dizer, tipo, dois em dois, né? Mais a palavra, mais o sufixo ati, ati, mais a raiz verbal ir, que quer dizer ir, mais a marca do particípio passado, ita, mais a marca do nominativo singular, vanduatita. O atita, né, que é o prefixo ati, mais i, e aí fica o i longo, o i quer dizer ir, né, um verbo de movimento. Tá? É fluir, dar.
Quando eu coloco o prefixo ati quer dizer muito. O i com i fica i longo, né? Ati, que quer dizer que ele vai além, né? Ele passa sobre, né? Então, ele foi além, né? Aí, se eu coloco a marca do passivo passado, que é ita, né? Ou tá, né? Aqui, no caso, não vai saber. É, aí, aqui, ó, passado, né? Que passou, né? É, passou pelo quê? Vamos lá. Dualidade são os pares de opostos. O que que é esse mundo, se não o quê? Um par de opostos, né? Que gosto e não gosto, né? Pares de opostos. Que pares de opostos são esses, né? Sensorialmente falando, ó, o frio, calor, emocionalmente falando, a felicidade e a lamentação, né? Então, as sensações, elas produzem sentimentos. Então, você pode ver, ninguém precisa de um mestre para dizer para você que a vida é dual, que esse mundo é dual. Por quê? Porque tem dia que você sabe disso todo dia, tem dia que você está bem, tem dia que você está mal, tem dia que você está muito feliz, tem dia que parece estar com vazio dentro de você, tem dia que você está muito empolgado com alguma coisa, você é todo produtivo, tem dia que não rende nada. Então, a dualidade não é algo que precisa ser ensinada. A dualidade é algo que precisa ser compreendida, você precisa compreender aquilo que está além da dualidade, para que você possa tolerar essa dualidade. Então, assim, a vida não é só a dualidade, tem uma coisa além disso. Então, quando eu falo Vandva Gita, quer dizer o quê? Aquele que foi além da dualidade, que foi ou está livre dos opostos. Os opostos ainda estão lá, só que eles não têm mais a capacidade de roubar a minha paz e felicidade, porque minha paz e felicidade não residem neles, porque eles existem, amanhã não existem mais, né? Então quer dizer o quê? Aquele plenamente satisfeito com a aquisição espontânea, além dos pares de opostos, né? Vimatsara, que é sem inveja. Não vai dar tempo, a gente continua na próxima aula aí. Beleza, pessoal? Valeu!